Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e nesse canal a gente traz informações de forma completa, holística, descomplicada, sempre lembrando que o objetivo é educativo e não substituir uma consulta médica. Então, se você tiver alguma queixa, alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. E no Descomplicando de hoje, nós fizemos o quê? Nós abrimos uma caixinha de perguntas e respostas. As respostas vão ser dadas agora sobre pós-operatório, dúvidas do pós-operatório. E a Aline fez uma compilação dessas perguntas e nós vamos tentar responder para vocês as suas dúvidas no pós-operatório. Exatamente. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, estão aqui na descrição para você seguir e participar das próximas vezes, tá? Então, a primeira pergunta veio de uma paciente que falou o seguinte: fiz uma cirurgia da mama, retirei só uma porção da mama, que a gente chama de setor, e as margens da cirurgia, elas vieram comprometidas. Eu vou ter que operar de novo? De forma geral, sim. Nós sempre buscamos margens livres. E margens livres, por mais que pareça um absurdo, basta 1 milímetro. 1 milímetro é margem livre. Então, o que todo cirurgião espera é ler o anátomo patológico e observar margens livres. Porque se as margens não estiverem livres, ele vai ter que levar a paciente para o centro cirúrgico. Mas não se assuste com isso. É algo comum, que a literatura mostra até 40% de margens positivas, isso nos Estados Unidos. No nosso meio é um pouco menor, porque nós levamos o patologista para dentro da sala de cirurgia e ele já avalia no intraoperatório. Então, aqui no nosso meio, gira ao redor de 5%. Excelente, acho que deu para responder bem a pergunta. Próxima pergunta: quanto tempo para eu retornar às minhas atividades físicas? Essa pergunta é recorrente. Todas fazem Sim. esta pergunta. Sim. E eu sempre gosto de dizer, antes de operar a paciente, Sim. em 1 mês eu quero você voltando às suas atividades físicas. Então, se prepara. Em 1 mês você vai voltar a fazer as suas atividades físicas. E, a depender da atividade física que você quer fazer, nós liberamos até antes, porque você operou as mamas. Então, você pode fazer uma bicicleta estática, uma cadeira estática, você pode sentar e pedalar. Então, algumas vezes, com 2 semanas, a gente libera alguns tipos de exercício. E lembrando que aqui a gente está falando de forma geral para cirurgias, mas tem cirurgias muito diferentes. Tem cirurgias pequenas, como a retirada só de um nódulo, retirada só de uma porção da mama. E tem cirurgias maiores, a gente vai usar um retalho para reconstruir a mama. Então, claro que vai pesar as nossas respostas. A gente vai tentar responder a média, mais ou menos, do que a gente orienta as pacientes, mas cada caso é um caso. Então, se você é uma paciente que acabou de operar, por favor, confirma com o seu médico, com o seu profissional, antes de seguir as nossas orientações aqui, tá bom? Essas orientações são minhas e da Aline. Exato, para situações hipotéticas. Quanto tempo para eu voltar a dirigir? Essa é uma pergunta que eu pego muito. Nossa, demais. Não, Exato. Demais. Em média, também eu peço para ela ficar 1 mês sem dirigir, mas eu falo para ela, vamos acompanhar retorno a retorno. Porque se você estiver muito bem, eu te libero antes. Uhum. Mas sempre tomar cuidado com o cinto de segurança, porque o cinto de segurança, se você der uma freada brusca, ele pode apertar a mama, machucar a sua mama. Então, só algumas orientações, alguns ajustes que nós fazemos, mas, de forma geral, ela vai voltar a dirigir entre 15 e 30 dias. E eu gosto sempre de falar que o trânsito, o problema não é você, é o outro, é a imprevisibilidade do trânsito. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, você não sabe que movimentos bruscos você vai ter que fazer, que freadas bruscas. Então, esse é o grande cenário que traz um pouco de desconforto pra gente nas pacientes no pós-operatório. Mas eu acho que é isso mesmo que o Vilmar comentou. Então, vamos lá. Próxima dúvida. Oi, doutores, adoro o canal de vocês e eu queria tirar uma dúvida. Operei há 1 ano e tenho fisgada nas mamas ainda. É normal? E aí, Vilmar, é normal ter fisgada na mama tanto tempo depois de operar? Vamos examinar a paciente. Vamos ver se clinicamente ela está bem. Se ela não tiver nenhuma alteração clínica, você palpa a mama ela é inocente, ela não tem nada, a paciente não refere sintomatologia, é normal, sim, porque ela pode ter uma cicatrização. Essa cicatrização está acontecendo entre a mama e o peitoral maior. Muitas vezes a gente manipula até o peitoral menor. E esta cicatrização pode gerar essa sintomatologia em forma de fisgada. Então, é normal. Não pode ser algo contínuo, mas uma fisgada aqui, uma fisgada ali,
em determinados movimentos, ela pode apresentar. Pontualmente, né? Pode ser uma coisa eventual, isso não é preocupante para a gente. Sim, pode ser algo frequente. Perfeito. Próxima. Depois de quanto tempo da cirurgia eu posso tomar banho de corpo inteiro e lavar a cabeça? Essa é uma pergunta muito boa também. Essa pergunta é muito boa, não? Obviamente que depende de cirurgião para cirurgião, depende de que tipo de curativo ele usa. Eu falo para as minhas pacientes, de forma geral, que se ela quiser tomar banho de corpo todo, no dia seguinte, ela pode. Mas por que eu falo isso para minha paciente? Eu falo isso porque o curativo dela é uma cola, é uma tela, e ela pode molhar sem problema algum. Então, ela pode tomar banho de corpo todo. Mas sempre saliento, você vai ter que tomar banho sentada. Mas por que sentada, doutor? Porque a chance de desmaiar é muito grande. A chance de você fazer uma lipotímia, a pressão baixar e você desmaiar é extremamente alta. Agora, também, não tomar banho não vai te gerar ônus nenhum, não? Se você vai na Europa, as pessoas tomam banho a cada 3 dias, sem estar doente. Você estando doente, se você não se sentir segura em tomar banho, não tome banho. O problema é que o brasileiro é muito acostumado com banho. Ele se sente liberto quando toma banho. Então, se para você o banho é importante, pode tomar banho de corpo todo, pode molhar o cabelo, alguém vai te ajudar, não vá sozinho no banheiro, põe uma cadeira dentro do box, senta na cadeira e toma o seu banho. Nunca tome o primeiro banho em pé e desassistida, porque a chance de um acidente é extremamente elevada. Perfeito. E continuando aí em relação ao curativo que você comentou, a próxima pergunta é: quando eu posso retirar o curativo? Então, nas nossas cirurgias, né, eu e a Aline, nós temos o hábito de usar cola. Então, nossas pacientes, elas saem sem curativo sobre a cola. Ela sai com o sutiã cirúrgico, uma gaze que tampa a mama e embaixo é só uma tela com cola. Então, ela não tem curativo. Ela já vai abrir o sutiã e já vai estar sem curativo. Agora, existem alguns colegas que colocam curativo. Os colegas que colocam curativo, muitas vezes pedem para a paciente não tirar o curativo e voltar no consultório para que ele possa retirar o curativo. Então, siga as orientações do seu médico. Nós, de forma geral, não fazemos esses curativos oclusivos, nós preferimos não fazer, né, para que a paciente possa tomar um banho mais adequado, pode molhar toda a mama, porque quando você faz o curativo, o banho fica comprometido. Exatamente, daí ela acaba tomando banho só da cintura para baixo, que também não é incomum de ver. Aqui a paciente fala: coloquei prótese há 5 anos e desde então a sensibilidade da minha mama direita não voltou ao normal. É algum problema? Então, quando você faz uma cirurgia mamária de inclusão de implante ou mesmo mamoplastia, você pode ter um comprometimento da inervação mamária. Este comprometimento se dá porque você cria um espaço atrás da mama, você cria um espaço para colocar o implante, ou você descola atrás da mama, e se você descolar muito medial ou muito lateral, você pode ter uma lesão da inervação da mama. Daí é importante saber como está a sensibilidade desta mama no retorno da paciente. Então, nós temos 3 situações que nós observamos no consultório. De forma geral, sensibilidade normal. É a grande maioria das pacientes, sensibilidade normal. Tem aquela paciente que vai referir: doutor, minha mama está hipersensível. Não pode cair água da minha mama que eu não suporto de dor, me incomoda. Eu fico feliz. Por quê? Porque ela não perdeu a sensibilidade e logo, depois de alguns meses, essa hipersensibilidade vai passar. Tem aquela paciente que refere: doutor, eu não sinto nada da minha mama, passou toda a sensibilidade. Essas situações são mais comuns quando você tira toda a glândula mamária, você faz uma adenectomia, é uma cirurgia muito mais radical, não? E você denerva aquela pele. Daí, muitos casos, você não tem, pode ter retorno da sensibilidade? Pode, mas não é o mais comum. Se ela tiver uma pequena sensibilidade ainda na areola, deve voltar. E tem o caso dessa nossa paciente, não, que refere que tem uma diminuição de sensibilidade ainda presente depois de 5 anos.
provavelmente ela vai continuar com essa hipossensibilidade. Por quê? Porque ela teve uma reinervação, mas foi pequena, né? O nervo regenerou, mas foram poucos nervos que regeneraram e determinaram uma hipossensibilidade. Muito provavelmente ela vai passar a conviver com essa sintomatologia por resto da vida. Mas não quer dizer que esteja nada de errado com a reconstrução, com a colocação da prótese. É algo que pode acontecer só pelo fato dela operar. Sim, é algo que Perfeito. pode acontecer, é algo inerente ao ato cirúrgico. Não é um erro médico. Não é. Não é um erro médico, é algo inerente ao ato cirúrgico. De forma geral, a gente tenta evitar que isso aconteça. Sim. Mas, se você usar, por exemplo, uma paciente que precisa de um implante muito grande, a base é muito larga, você pode ter comprometimento dessa inervação. Perfeito. E daí a paciente perde a sensibilidade. Perfeito. A próxima pergunta é uma paciente que diz que fez uma cirurgia, teve um hematoma, mas o médico falou que não precisava mexer no hematoma. E ela perguntou se é isso mesmo, se a gente não mexe em hematoma ou se tem que mexer. Então, essa é uma pergunta. Primeiro, a gente precisa trazer definições. Uhum. Porque todo mundo chama de hematoma, de forma geral, o que é equimose. Então, existe a equimose, que é a mancha roxa. A mancha roxa, quando você cai no chão, bate o braço e fica roxo. Isto é uma equimose. É superficial, É superficial. Né? É um sangue que infiltrou a pele, né, Aline? Exatamente, mas é algo também autolimitado. Ele sangrou e parou. Sim, então isto é normal. Você operou, cortou, vai infiltrar sangue na pele. Então a equimose nós vamos ver na grande maioria das pacientes. Não tem nada para fazer, a gente às vezes manda passar uma pomadinha, não, para poder acelerar o processo da absorção dessa equimose. Uhum. Algo que é importante na equimose é que ela é autolimitante, demora ao redor de 4 semanas para poder desaparecer, e se a paciente tomar sol neste período, o ferro presente no sangue pode ser fagocitado por alguma célula, englobado por alguma célula da pele e tatuar a pele. Por isso que o médico fala, não pode tomar sol, não pode tomar sol. Para ficar com a pele manchada, Então né? fica com a pele manchada. Certo. Agora, o hematoma é quando você tem um acúmulo de sangue, fez uma bolsa de sangue atrás da mama, ou entre a mama e o implante, ou na loja da cirurgia em si. Se esse hematoma for pequeno, você pode ter uma conduta expectante, esperar absorver. Agora, se o hematoma for grande, a paciente chega no consultório, a mama direita está no dobro do volume da mama esquerda, isso é cirúrgico. E daí, geralmente, ela também está fraca, cansada, porque tem um impacto aí geral nela, ela fica como se fosse com uma anemia, porque sangrou bastante. Então, essa paciente, infelizmente, tem que voltar para o centro cirúrgico para a gente limpar bem, ver se ainda está com o vasinho sangrando, né? Parar o vaso de sangrar, talvez colocar um dreno, se não tivesse com dreno, para ajudar. Isso. E também não precisa culpar o seu médico. Não, isso acontece. Isso acontece. Porque durante a cirurgia a gente cauteriza, queima todos os vasos, liga todos os vasos. Mas, às vezes, no pós-operatório, você faz um movimento, aquele trombinho que estava obstruindo o vaso sai, e aquele vaso, aquela artéria, começa a jorrar novamente e forma o hematoma. E de forma alguma a gente está culpando a paciente por se movimentar. A gente só pede para não fazer movimentos bruscos, mas às vezes é uma coisa que é um risco que pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer, por isso que a gente fica vigilante em relação a isso. Mas é importante a paciente ter ciência de que pode acontecer, sim. E não é culpa da paciente também, porque o que acontece é que muitas vezes no pós-operatório imediato ela está sedada, ela está dormindo. Aí ela está se sentindo muito bem porque está sem dor e fala, vou levantar. E daí faz esse movimento para levantar, que às vezes não é o nosso melhor amigo. Mas super fácil de resolver, resolveu, acabou. Excelente. Deve evitar de fazer no consultório, deve fazer preferencialmente no hospital e resolver o hematoma da paciente. Ótimo. Próxima pergunta. Meu ponto abriu, tem que dar ponto de novo? Essa pergunta é excelente. Ixi. E a gente ouve isso muito, Sim. muito. Porque não infrequentemente a ferida operatória ela afasta um pouquinho. Mas ela afastou, mas não tem um buraco ali dentro. Ela simplesmente afastou a epiderme. E isto vai cicatrizar normalmente. Eu não preciso dar ponto, não preciso fazer ponto falso. Não vai ser isso que vai resolver. O seu próprio organismo vai fazer a cicatrização deste ponto. Nós só vamos intervir quando tiver o que nós chamamos de deiscência. A ferida operatória
abriu, Desfez, ela exato. desfez. Exato. Então, daí você tem uma grande lacuna, um grande espaço. Daí eu vou pedir para a Aline, vamos levar essa paciente para o centro cirúrgico? Vamos ter que aproximar as bordas de novo, fazer os pontos sob anestesia, né, para a paciente não ter desconforto também na hora. E tem 2 fatores que podem gerar isso. Ou é um erro técnico, que num cirurgião com uma boa formação não vai ser, ou às vezes a paciente tem um quadro de desnutrição grave, severa, é uma paciente já muito debilitada, que tem um grande déficit de cicatrização, e ela abre a ferida operatória. Alguma comorbidade, uma diabética que não está bem controlada. Uma tabagista. Exato. Ou também ela fez algum movimento muito brusco, por isso que a gente falou na anterior, vai tomar banho, toma sentadinha, para você não tomar banho em pé, né, cair a pressão, bater a mama, formar um hematoma e ainda abrir ponto. E acontece. Acontece. O trauma é muito grande, abre a cicatriz. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Que posição eu posso dormir? Tem alguma posição proibida? Ótima pergunta. As pacientes sempre perguntam isso e muitas vezes chegam no consultório morrendo de dor nas costas porque não suporta mais dormir em decúbito dorsal. Não? O que nós pedimos no pós-operatório é que ela não durma sobre as mamas. Então, ela não vai dormir sobre as mamas. E não dormir sobre as mamas é dormir em decúbito ventral. Mas, doutor, eu posso dormir em decúbito lateral? O decúbito lateral, a depender do decúbito lateral, você pode estar deitando inclinado para um lado e deitando sobre aquela mama que está no decúbito lateral. Então, é um decúbito lateral de 45 graus. Então, ela vai trocando o decúbito de 45 graus de um lado, 45 graus do outro. Esse decúbito ela pode e deve fazer para poupar as costas. Mas o decúbito ventral, esse deve ser evitado, porque as mãos estão sendo amassadas, movimentadas e pode complicar. E Vilmar, e a paciente que usa prótese, tem alguma ressalva em relação ao decúbito lateral? Ou não? Da mesma orientação? A mesma orientação. Ela não pode deitar completamente de lado, porque ela vai amassar aquela mama e vai deslocar o posicionamento daquele implante. Principalmente nos implantes que têm microtextura ou são lisos. Tá. Então, esses tem colegas que falam que pode fazer tudo. Mas, gente, você fez uma cirurgia. É melhor você suportar um mês e ter um excelente resultado garantido do que você negligenciar um mês e depois comprometer o teu resultado estético. Eu concordo. Eu falo para as pacientes, às vezes nesse comecinho vale a pena marcar uma massagem aqui da cervical, fazer soltar a musculatura, mais dormir de decúbito, fazer uma posição mais segura para um resultado estético da mama adequado. Eu não sei se tem essa pergunta, né, mas que complementa em relação à movimentação dos membros. Não tem, mas então pode falar. Então você não quer complementar? Pode ser. Eu acho que é importante a gente lembrar que não é legal a paciente ficar com o membro também completamente duro, enrijecido e próximo aqui ao corpo. A gente teve uma paciente nossa que ficou com o braço tão paradinho que depois fez uma trombose no membro superior. Então, assim, você pode sim movimentar os braços, pode deixar eles relaxados. Normalmente, orientamos que o cotovelo pode ser elevado até a altura aqui do ombro, tudo bem? Então, eu posso coçar minha cabeça, eu posso mexer no meu rosto, eu posso deixar os meus braços livres. O que a gente evita? Movimentos bruscos, que eu já falei, então evitar de fazer isso, certo? Evitar de carregar peso. Se tem animalzinho em casa, cachorrinho, gatinho, eles gostam de subir por aqui, ó. Então, tomar cuidado, evitar de deixar ele subir aqui. E o que a gente pede para evitar é levar os cotovelos acima do ombro nesses primeiros momentos. Se eu tô com prótese, para ela não deslocar, não sair do lugar. Se eu fiz um outro tipo de cirurgia, os pontos aqui podem ficar muito tensos se eu fizer esse tipo de movimento e aumentar o risco deles abrirem. Mas eu acho que é basicamente isso de movimentação. E evitar os movimentos, que eu acho que você falou, mas movimento brusco, né, Aline? Brusco não pode fazer. Pois é, tem que ficar tranquila. Não é para ir em bloquinho de carnaval. Sempre suave. Carnaval tá chegando, mas exato. É sempre suave. Vai aproveitar o carnaval do ano que vem se estiver operando agora, tá bom? E a gente tem mais 2 perguntinhas. A penúltima é, tive que colocar dreno. Quando que eu vou retirar o dreno? Legal. Então, a paciente que coloca dreno, e a gente prefere colocar o dreno do que negligenciar o dreno, porque se acumular secreção, o dreno tira. O dreno tira. Se acumular muita secreção e você não colocou o dreno,
vai ter que reoperar ou ficar Exatamente. puncionando a mama. Então, nós preferimos colocar sempre o dreno na dúvida. E colocou o dreno, não pode ter pressa para tirar. Por quê? Porque ele está ali, ele tem uma função, é drenar a secreção. Então, enquanto tiver uma secreção entre 30 e 50 ml, nós vamos deixar. A gente prefere tirar o dreno quando está abaixo de 30 ml, daí nós tiramos esse dreno. Perfeito. Então, ou seja, a paciente ela em casa depois vai ficar controlando a quantidade de secreção que está saindo, a gente orienta como manipular o dreno, para daí quando chegar na consulta a gente ver se ele está reduzindo. E última pergunta, o sutiã cirúrgico, doutor, esse bendito sutiã, quanto tempo eu tenho que usar ele obrigatoriamente? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque algumas cirurgias nossas também, ela tem que usar cinta, né? Quanto tempo eu fico com a cinta, quanto tempo eu fico com o sutiã? O sutiã é para deixar a mama justaposta. E a cinta também para deixar a pele justaposta. Não é camisa de força. Não tem que ficar apertado, angustiando, amassando a paciente. É só justaposto. E de forma geral, em um mês, essa mama já aderiu aos planos profundos. Esse abdômen que a gente fez ou uma lipoaspiração, ou fez um retalho para reconstruir a mama, ele também já aderiu. Então, ela não precisa, depois de um mês, usar a cinta. Além do mais, usar uma cinta por muito tempo só enfraquece a parede abdominal, porque a cinta faz o papel do músculo. Ela para de usar a musculatura. Então, pare de usar a cinta com um mês e pare de usar o sutiã com um mês. Muitas sentem insegurança. Sim. Né? Elas falam, mas doutor, eu não posso ficar mais um pouquinho com a cinta? Poder você pode, só que não deve. Mas poder, pode, mas não deve, não, Ali. Não, acho que não tem necessidade. E depois de um tempo também, você pode substituir o sutiã por um top de ginástica, por exemplo. Exatamente isso. Então, assim, já que o objetivo é deixar na posição, porque o sutiã, às vezes, ele incomoda mesmo. Ele é um pouco mais longo, ele pega aqui a região do tórax, às vezes ele enrola, se tá muito calor, ele sua, assa. Então, depois de um certo tempo, ele é bem incômodo. Daí você pode substituir por um top de ginástica que você esteja acostumado a usar. Tem tops hoje em dia que abrem e fecham na frente, então, realmente dá para você ficar confortável e segura. Ótimo, não, Aline? Isso. Respondemos todas as perguntas. Acho que respondemos as dúvidas. E esse videocast foi tão interessante que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas. Então, não esqueçam de colocar nas suas dúvidas aqui que eu nos e a comentários, Aline exato. vamos responder. Inscreva no canal, dê o seu like e não deixa de acionar o sininho para sempre que a gente publicar um novo vídeo, você ser o primeiro a saber e assistir lá na hora. Obrigado, muito obrigada gente. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.